Papcast, o podcast mais completo da hotelaria, está no ar. Você está ouvindo o Papcast, o mundo da hotelaria em um único podcast. Ative todas as notificações e não perca nenhum episódio. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para o nosso episódio número 5 do Papcast, o podcast mais completo da hotelaria, e hoje vamos falar sobre o timesharing, ou timeshare, como uns conhecem, ou também como vacation club. O conceito entre eles tem uma diferença pequena, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, mas sim nas características que eles têm em comum. Então, o que é muito importante para a gente saber, o que é exatamente um sistema de tempo compartilhado, né? Ou timesharing em inglês. O que a gente pode falar, por exemplo, em poucas palavras, é que realmente é uma abordagem que já não é tão inovadora, mas que existe com muitos, milhares de cases de sucesso, tanto nos Estados Unidos, Caribe principalmente, quanto no Brasil. No Brasil também adquiriu aí um resultado muito interessante financeiramente, tanto para as partes que implementam esse sistema, quanto também para os próprios proprietários. E também permite as pessoas que compartilhem o direito de uso de uma propriedade por um período específico. Simples assim. Pessoas que compartilham o direito de uso de uma propriedade por um tempo específico. É, na verdade, uma solução bem flexível, tá, pessoal? Para quem busca uma combinação aí que eu acredito que seja perfeita entre propriedade e liberdade, que você pode escolher o tempo que quer. Obviamente tem algumas regras, né, para que também o negócio não saia de mão, né, como a gente fala. E você possui, em alguns contratos, algum tipo de contrato, você possui a parte escriturada. Tem outros que não te dá a parte escriturada, tem uns contratos que só te dão a utilização do tempo, então tem que ficar bem atento em cada contrato, ok? Então o sistema de timesharing, a importância dele também para os hotéis é que envolve bastante o compartilhamento, né, da propriedade entre diferentes proprietários, né, que permite a esses proprietários, por exemplo, o uso exclusivo. Eles podem usar somente eles mesmos quando eles quiserem, deixar fechado a unidade habitacional deles, ou eles podem também compartilhar com alguém ou com o próprio pool hoteleiro, que também é uma receita muito interessante. Eu vou falar um pouco sobre algumas palavras-chave, eu diria assim, ou conceitos interessantes, que eu acho importante que a gente esclareça aqui antes de se aprofundar nesse tema. Vamos então ao nosso primeiro conceito, a nossa primeira, digamos assim, palavra-chave, né, que eu diria que seria o próprio timeshare, que é aquele sistema, como eu comentei anteriormente, que permite que várias pessoas compartilhem a sua propriedade de uma unidade ou mais, se ele tiver mais de uma unidade, enfim, por períodos específicos. Alta temporada, baixa temporada, por uma semana, por duas, enfim, depende de cada contrato. A propriedade compartilhada é a posse dessa unidade de hotel dividida entre várias partes, que uns chamam de fracionamento, que existe até um outro termo também no mercado que se chama fractional. Também, mas isso é um outro assunto. Então, vamos entrar nesse assunto porque são vários assuntos diferentes, mas só alguns conceitos interessantes para que vocês entendam. Então, a propriedade compartilhada em si é a posse da unidade do hotel, né, que a gente chama de UH, dividida em frações, né, em várias partes, cada uma com direitos de uso em determinados períodos. Existem hotéis, existem propriedades que eles colocam no mercado somente 50 semanas do ano e deixam outras 2 para manutenção. Meu ponto de vista, eu acredito que isso, dependendo do tamanho da propriedade, é interessante, né? Porque daí você tem um estoque, um inventário bacana aí para poder jogar o ano inteiro e deixar 2 semanas fechadas. Mas, obviamente, você não vai deixar sempre as mesmas 2 semanas para todas as unidades. Você tem que ir fazer uma programação preventiva e fechando aos poucos, tá bom? Então, o mais importante disso também são as questões relacionadas às frações, tá, gente? Cada mês, via de regra, tem 4 semanas. Né? Então, se cada mês tem 4 semanas, nós temos 52 semanas no ano, seriam 13 frações, certo? Porém, lembra que no início da minha conversa eu falei que eu sugeriria que se deixariam 50 semanas? Se nós dividirmos 50 semanas por 4, não chega a 13, chega a 12. Então,
e sobrariam 4 semanas, né? Então, o que eu diria como margem de segurança? Feche em 12 frações, tá? Feche em 12 frações e não precisa vender as 13. Daí você vai dizer, Paulo, vou perder muita receita, é muito dinheiro que vai ficar na mesa, enfim. Também você pode arriscar, então, em vender 13 sem problema nenhum. Mas com 12 frações já vai dar um ingresso bem interessante e você tem a segurança de ter uma manutenção muito bem feita. O que acontece em muitos casos da manutenção desse tipo de negócio é que os sistemas de tempo compartilhado, eles utilizam a manutenção como se fossem de hotel. Então, a operação no meio, ao mesmo tempo que a manutenção, muitas vezes não funciona. Então, por isso que eu sugiro você ter 2 semanas essa sua unidade fechada e você faz uma programação, né, anual, na qual você vai estabelecer junto com o seu chefe de manutenção, né, uma programação grande e você vai poder ou contratar terceirizado para continuar essa manutenção preventiva e ele já vai estar programado para cada dia do ano entrar na UHX, né? UH número 1, número 2, enfim. E assim você vai ter a garantia de que tudo aquilo vai estar bem guardado, bem mantido, né? Bem conservado. Por quê? Porque você já vai saber de antemão quais são os problemas. Você já vai ter um checklist dos problemas. E tudo isso vai ser passado à empresa que vai fazer, ou se não a própria equipe interna do seu negócio. Tá bom? Então eu não sugiro muito fazer junto com a operação. Apesar de que o custo é mais baixo, fazer junto com a operação, mas a gestão disso aí é muito mais difícil do que você fazer quando tiver a sua unidade fechada. Intervalo de tempo, gente. O intervalo de tempo, ele depende muito, tá? Como característica, a gente pode classificar ele como se fosse um período específico durante o qual o proprietário em si tem direito de usar a sua unidade. Tá? O que tem que prestar muita atenção no intervalo de tempo é a questão da sazonalidade. Então, quando você tem um destino que existe uma sazonalidade muito acentuada, né? Inverno lotado, verão lotado. Então, isso é muito importante você deixar muito claro no contrato, em que a escolha tanto pode ser por ordem de chegada, quanto pode ser também por categoria. Né? Então, isso tem que ficar muito claro. E o contrato é algo também muito importante para que você tenha sempre um bom advogado, para que esse contrato seja claro e conciso, né? As pessoas possam entender também quando eles recebem esse contrato. Então, o intervalo de tempo é muito importante você fazer uma gestão dele com uma planilha anual, para que as pessoas tenham ideia de que aquele dia, aquela semana que ela quer, ela é alta, baixa, média ou altíssima temporada. Existem também os feriados, datas comemorativas, então tem que prestar muita atenção. Isso tem que ficar muito claro também para o cliente que vai adquirir, tanto também para o proprietário, tá bom? Existe um outro modelo que a gente chama de semana fixa. Tá? A semana fixa é um modelo de timeshare que os proprietários têm acesso à mesma semana o ano inteiro. Então, aquela semana fixa. A sua semana é semana 12, então você vai pegar do início do ano, a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro, onde cair a semana 12 vai ser a sua para sempre, durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, conforme for estabelecido o contrato. Semana flutuante é um modelo em que os proprietários podem escolher, como diz a própria palavra, né? Escolher a semana. Então, eu tenho direito a escolher a semana dentro da alta temporada, digamos, porque eu comprei um pacote de alta temporada. Então, eu tenho 8 semanas ali dentro, eu vou escolher uma delas, é a minha semana flutuante. Ah, mas eu preciso escolher todas as semanas da minha vida? Não, você não precisa. Existem algumas regras de alguns contratos que você tem uma antecedência mínima, né? Dependendo de alguns lugares, a alta temporada pode ser até de 6 meses. Então, por exemplo, se você vai para um lugar em que a alta temporada é inverno, então você teria que escolher agora, já para o inverno que vem, que agora a gente está em dezembro, na época da gravação desse podcast. A gente está em dezembro, você teria que escolher agora, em dezembro, para junho do ano que vem, no hemisfério sul, as suas férias de inverno. Porque ela é uma semana flutuante, provavelmente, numa alta temporada, todo mundo vai querer, então você tem que escolher para pegar uma boa semana. Outro conceito que também muita gente sempre pergunta e confunde um pouco a cabeça é a questão do ponto. Né? O ponto de timeshare é muito bom. É muito bom, eu vou explicar por quê. Por que é bom? Porque você adquire como se fossem milhas. Okay? Você compra e você tem uma quantidade X, né? No seu banco eletrônico ali, no seu perfil, dentro da landing page, dentro do login e da senha que a empresa te deu para que você pudesse controlar suas milhas.
os seus pontos, e você tem lá 150 mil pontos. Ok. Aí você vai entrar num menu em que é essa planilha de semanas e você vai escolher, com base nos pontos que você tem, a semana que você quer. Então é muito mais fácil. Você entra, clica, eu quero essa semana aqui de 24 de dezembro a 1º de janeiro. Perfeito. Então você vai pegar essa semana aí para você de final de ano, de altíssima temporada, você tem 150 milhas, a semana custa 120. Você vai ficar com 30. Ok, entra lá, login, senha, autoriza, autentica, pum, comprou, tudo certo. Não tem estresse. Em minha opinião, essa para mim é a melhor solução, é uma solução clara, você não precisa ficar entrando em contato todo o tempo, saber o que eu posso, o que eu não posso, e fica muito claro, muito transparente. Você pode também, dentro da página que a empresa proporcionou a você através de um login e senha, você pode comprar mais pontos, você pode trocar seus pontos por serviço, por uma massagem, por um transfer, enfim. Eu acho essa modalidade a melhor que tem. Muito importante é nós falarmos sobre alguns tipos também de estabelecimentos, né? O resort de timeshare, por exemplo, é um resort em que você pode tanto comprar as diárias e utilizá-las como se você fosse um hóspede comum, né? Até você utilizar esse resort, você sendo proprietário também, né? Como um timeshare, porque ele já é all inclusive. Então o que acontece? Você vai pagar a hospedagem e vai estar tudo incluído. Isso adiciona muito valor ao seu negócio. Então se você compra uma unidade habitacional num resort, por exemplo, você pode vender ela por um valor muito mais alto, porque o valor percebido desse resort é mais alto pelos serviços. Você vai ter entretenimento, você vai ter alimentação 24 horas por dia, você vai ter uma série de serviços em que não tem num outro hotel tradicional. Então, muita gente investe dentro de resorts, investe dentro de hotéis em que ofereçam serviços all inclusive, justamente porque o valor agregado da sua compra, você como investidor, vai subir muito e vai proporcionar a você que compre outras unidades também, e até na hora de aluguel por diária facilite muito um excelente resultado. Dentro dessas questões todas sobre timeshare, existe geralmente em alguns contratos em uma ênfase maior ou menor, mas estão em todos eles, é a tal famosa taxa de manutenção, né? Eu já recebi outro dia uma pergunta pelo direct falando sobre a taxa de manutenção. Tá, Paulo, mas fala o seguinte, eu vou ter que pagar manutenção todos os dias, como é que funciona? Eu falei, não é isso. Existe uma taxa de manutenção que é tipo um pagamento que se tem, né? Um pagamento regular, que é feito pelos proprietários, né? No caso você, para cobrir as despesas de manutenção e operação do resort. Então você compra lá, você pagou, vou dar exemplo, você pagou 100 mil reais no seu timeshare de um hotel 5 estrelas, uma semana alta temporada, maravilha. E você paga 400 reais por mês ou 500 reais por mês de taxa de manutenção. Por quê? Porque você, quando chega lá no seu timeshare, na sua propriedade, ela está sempre arrumada, não tem problema de nada quebrado, tudo funciona, ar-condicionado funciona, jacuzzi funciona, o spa está funcionando, as áreas comuns estão funcionando, você vai ter uma excelente equipe de gestão trabalhando para você, você vai ter sua vaga na garagem, tudo limpinho, tudo funcionando, é para isso que você paga, né? É uma taxa de manutenção, então nada mais justo do que ela for de acordo com a categoria de hotel que você possui. Período de carência. Período de carência, gente, em alguns contratos não existe esse período, tá bom? Então, é muito importante você ler também o contrato. Algumas incorporadoras e algumas também dessas incorporadoras que vendem timeshare, elas têm um sistema muito interessante. Você só pode usar depois de 25% do valor pago, ok? Geralmente eles não colocam data, né? Então, assim, pagou 25%, pode começar a usar. Tem outras que é 30%, outras que é 50%, outras que é somente 100%. Então, isso tem que prestar muita atenção também na maneira em que isso é colocado. Você, como proprietário, se é vantajoso para você pagar em 25% ou não. Se você vai comprar um timeshare, preste atenção, porque geralmente essas entradas não são muito altas, né? Você vai lá, dá 2, 3 mil reais de entrada, enfim, dá 5 mil reais de entrada e eu quero usar semana que vem. Não é assim que funciona. Então, leia bem o contrato e veja como é a carência, como a carência funciona nesse seu específico tipo de timeshare que você está adquirindo. Troca, né? Quando você quer trocar,
Isso é muito tranquilo, existem uma série de recursos legais para fazer uma troca de semanas, enfim. Muita gente chama de intercâmbio também. Existem intercambiadoras, várias intercambiadoras no mundo, umas de mais alto padrão, outras de padrão médio, outras de padrão baixo, perdão. Então você pode escolher o seu timeshare baseado no qual intercambiadora a empresa que está vendendo timeshare para você está afiliada. Muita atenção, tá? Tem que saber antes a afiliação, porque você vai querer saber qual a disponibilidade que você tem no mundo inteiro para intercambiar a sua semana. Ou seja, você dispõe a sua semana numa prateleira virtual, né, para essa empresa, e você vai nessa prateleira virtual, eu quero ir para Cancún, e você usa aquela semana de Cancún a troca da sua. É muito bacana, muito interessante, e hoje os sites e páginas, enfim, elas são extremamente dinâmicas, você já faz essa troca real time e você já consegue fazer uma reserva como se fosse em qualquer outro aplicativo, né? Um aplicativo aí de hotel já dá a disponibilidade na hora. Um tema muito interessante também, que é muito polêmico, é sobre a rescisão de timeshare. Rescisão de timeshare, leia o contrato. Paulo, o que acontece se eu pagar primeiro e não quiser pagar mais? O que acontece se eu me enrolar e não conseguir pagar mais as parcelas? O que acontece se eu paguei metade e quero sair? Enfim, isso é muito importante. São diversas perguntas em que você tem que analisar bem. Lembre que você está entrando num pagamento por um médio ou longo prazo, né? Então você está financiando algum item. Então se prepare para pagar no mínimo 12 vezes. Tem os que fazem 6, tem os que fazem 3, tem os que fazem 36. Então analise bem antes de você entrar nessa modalidade, ok? E como se chama então, gente, o documento que transfere a propriedade para outra propriedade? No timesharing se chama deed, né, que é o documento legal que transfere a propriedade compartilhada de uma unidade para outra pessoa. Pode ser uma transferência direta, né? Então isso aí também tem que prestar bastante atenção, que tem vários detalhezinhos na lei que são importantes que a gente conheça. Às vezes a gente conversa com alguns proprietários de hotéis, enfim, e eles sempre questionam o lado de que quando eu vendi, eu acho que eu vendi muito barato e tal, enfim. Mas, gente, se você é proprietário de hotel, proprietário de pousada, se você tem um terreno que quer construir um meio de hospedagem e implantar isso no seu meio de hospedagem, lembre uma coisa, o timeshare, ele ajuda você a ter um bom cash flow, a ter um bom fluxo de caixa para que você possa tocar o negócio e não dependa de dinheiro de terceiro e nem dependa do seu dinheiro. Você não precisa se descapitalizar, né? Então, geralmente, o custo de aquisição da unidade por parte de um cliente vai ser mais baixo, porque, entre aspas, ele está te ajudando. E você também está ajudando ele com um baita de um desconto para que ele possa comprar na frente. Então, isso é muito importante, tá? Não é você que não tem essa percepção, por exemplo, de que eu vendi por um preço barato, acho que não vale a pena, porque agora eu vendi por 20 mil reais quando... Exemplo, né? Eu vendi por 20 mil reais quando eu botei para colocar para vender meu negócio, hoje eu já estou vendendo por 80 mil. Faz parte do jogo, né? As pessoas ajudam você no início, você ajuda elas e depois o mercado se estabiliza e é oferta e demanda, tá? Muito importante, gente, quando você vende frações imobiliárias, escrituradas ou não, timeshare, vacation, todo esse modelo de negócio, você tenha uma equipe que responda as perguntas instantaneamente, gente. Você pode sim colocar o bot, né, o robô, o chatbot, não tem problema, mas tenha uma equipe, tem uma interação pessoal logo depois, né? Geralmente o que muitas empresas fazem olá, meu nome é tal, sou o chatbot, qual das dúvidas abaixo que você tem dele? Coloca lá um monte de campo, né? Pagamento, fatura, segunda via, dúvidas sobre o resort, enfim. Falar com um atendente. Coloque essa opção, porque é muito importante, né? Por mais que o robô veio nos ajudar e não deixar ninguém sem resposta, mas a gente precisa às vezes falar com alguém que realmente entenda a nossa linguagem, que entenda o nosso sentimento. Porque, na verdade, o que você vendeu foi o sonho, você vendeu pela emoção e a pessoa, através da emoção dela, quer conversar com alguém. Então, isso é muito importante. Então, tanto a página de Fale Conosco quanto aquela página de FAQ, né? FAQ, que se diz, que são as perguntas frequentes, né?
tem que ser muito bem explicativa e tem que ser também uma coisa muito fácil de que os clientes entendam. A temporada baixa está atrapalhando seus resultados? Não consegue vender as diárias? Temos algumas soluções para sua propriedade. Siga-nos no Instagram, Pap Hotel, e fique por dentro de tudo do mundo da hotelaria. Olá pessoal, estamos de volta então com o nosso próximo segmento e agora a gente vai falar sobre uma das principais vantagens de se adquirir o sistema de tempo compartilhado com intercambiadora, que é a variedade. Então você pode ter opções de destinos incríveis, né? Tanto na praia, quanto na serra, quanto na montanha, na neve, enfim, no deserto. O mundo é enorme. Essas intercambiadoras, elas às vezes possuem aí mais de 10, 20, 30 mil, 50 mil propriedades no mundo inteiro, nas quais elas têm um relacionamento em que você faz a troca da sua semana, né? Conforme eu falei no segmento anterior, você coloca na prateleira virtual a sua semana, entra no aplicativo da intercambiadora e pega outra e, né, faz a troca, o câmbio, né? Você faz a troca da semana por semana. Então, essa impressionante espectro de troca torna o seu negócio um negócio muito interessante, né? Então, você tem um acesso já aí a vários destinos exclusivos. Você tem a oportunidade de escolher uma gama de destinos exclusivos, tanto nacionais quanto internacionais para suas férias. Outra questão importante é a flexibilidade geográfica também. Você pode utilizar o timeshare em diferentes lugares, né? Você pode, daqui a pouco, um ano, a sua filha quer ir para a neve, outro ano a sua esposa quer ir para a praia, outro ano você quer ir para um outro lugar diferente. Então, a flexibilidade geográfica também é muito importante, porque você lembra, você vai ter 10 anos para utilizar, em alguns casos 20 ou 30. Então você pode mudar todos os anos que você quiser. Variedade de culturas. É muito legal isso, gente, porque você vai para destinos muito diferentes e você consegue aprender muita coisa nova. Então não se apegue somente a um local, né? O Brasil é grande, tem milhares de meios de hospedagem hoje vinculados a timeshare, tempo compartilhado. O mundo então nem se fala. Estações e climas diferentes. Esse aspecto é muito importante porque um ano você quer praia, um ano você quer frio. Então imagina você fazer um cruzeiro no Alasca intercambiando com a sua propriedade. Imagina você então indo para o deserto de Gobi. Imagina você indo lá para o deserto do Saara, né? Imagina você então numa praia paradisíaca do Caribe e você comprou uma fração de um imóvel em Gramado. Pode fazer, sem problema nenhum. Ou você comprou uma fração de imóvel também em São Paulo. Não tem problema nenhum. Você troca por qualquer lugar do mundo. Outro aspecto muito importante, é claro que todo mundo gosta, né? A gente sempre gosta de economizar um din-din, é que quando a gente utiliza o timeshare, gente, em destinos internacionais, isso é muito importante saber, a gente economiza muito. Ah, Paulo, me diz uma coisa, eu comprei meu timeshare em reais e eu posso utilizar em dólares? Claro, obviamente que tem a conversão no momento, mas olha, eu já vou te dizer por experiência própria, existem várias, muitas, até diria milhares de hospedagens fora do Brasil que são tão boas quanto as que tem aqui no Brasil, mesmo num preço muito mais baixo, num dólar convertido. Então vale muito a pena. Isso realmente vale muito a pena. A facilidade com que você tem nas intercambiadoras, hoje você tem aplicativos autoexplicativos, muito fácil de trocar a sua pontuação e seus destinos, né? Então todo ano você pode entrar ali no menu, aí vai ter América do Norte, Caribe, América do Sul, Europa, Ásia, África, Oceania e escolhe as propriedades que tem disponibilidade naquela data. Com isso também você pode explorar lugares pouco conhecidos, né? Deixar aquele circuito que todo mundo faz das mesmas viagens, vai para Miami, vai para Cancún, vai para Punta Cana, vai para o Nordeste e pode explorar destinos diferentes, que você acaba descobrindo uma joia e tornando a sua experiência muito mais gratificante do que indo para o mesmo bastantão, digamos assim, né? E, por fim, gente, a gente pode dizer que uma coisa muito gratificante, uma das melhores facilidades que tem nesse sistema, é que você está investindo para que você tenha uma experiência sempre inesquecível, né? Cada viagem que você vai ter, em cada destino que você vai ter de diferente, vai ficar tatuado na sua cabeça, né? Por mais que você tire foto, tudo fica guardado, ninguém pode tirar isso de você. Eu, por exemplo, com a minha família, eu sei que a gente viaja praticamente aí no mínimo, vamos colocar aí umas 6 vezes ao ano,
E às vezes para lugares perto, às vezes para lugares um pouco mais longe, a gente tenta fazer quando pode uma viagem internacional, enfim. Mas as memórias que a gente tem são as melhores possíveis, a gente consegue guardar tudo e consegue lembrar de tudo aquilo que a gente viveu. Então, com o timeshare, quando você faz essa troca e você comprou uma unidade num lugar do Brasil, pode não ser a melhor unidade do mundo, não tem problema, mas você dentro da intercambiadora, você pode trocar com alguma que é uma das melhores unidades do mundo. Então, essa variedade de destinos nacionais e internacionais torna realmente o timeshare uma opção muito atraente. Para quem busca, claro, uma forma que é flexível e diversificada para que você possa desfrutar das férias em diferentes partes do mundo. Muito importante também, se você fosse fazer isso e colocar na ponta do lápis por você mesmo, você iria ver, que a diferença é muito grande, principalmente a diferença na hora de você fechar negócio porque você já pagou por ele, tá ok? Já estamos de volta com o nosso próximo segmento. Já pensou em ter o seu hotel ou pousada ocupados 100% do tempo? Isso é possível e nós temos algumas soluções para você. Siga-nos no Instagram, Pap Hotel, mande-nos uma mensagem querendo saber mais e fique por dentro de tudo do mundo da hotelaria. Então é isso, pessoal. Descubra um mundo de possibilidades com o timeshare. Viajar para destinos incríveis, experimentar culturas diversas, criar memórias e momentos duradouros que vão tornar o timeshare não apenas um investimento inteligente, mas, é claro, um portal para que você tenha uma vida rica em experiências. Abra essas portas para suas férias, aproveite a flexibilidade, descubra a verdadeira liberdade de explorar o mundo. Você pode ir para qualquer lugar, a qualquer momento, sabendo se organizar direitinho. Seja dono do seu tempo, invista nesses momentos inesquecíveis e transforme suas férias em uma jornada constante de alegria e descobertas. Eu poderia deixar aqui e dizer para vocês que o timeshare é muito mais do que um negócio. Ele é um convite para se ter uma vida extraordinária de conhecimento e de lugares e culturas diferentes. Espero realmente, sinceramente, que este mergulho, pessoal, tenha sido esclarecedor, que aquilo que você está procurando realmente é uma abordagem mais flexível e mais acessível para desfrutar o melhor nas propriedades que você vem adquirir e que talvez essa nossa conversa considere importante que você entenda também que o tempo compartilhado é uma excelente ideia, tá bom? Se você quiser mais informação, tanto você que está comprando, que quer adquirir um timeshare, quer mais detalhe, entre em contato conosco, né? Nós temos o nosso Instagram, que é o Pap Hotel, e temos o nosso site, que é o www.paphotelpro.com. Mande um direct no Instagram, lá no site também tem o contato, no Instagram também tem o WhatsApp, é muito fácil de entrar em contato conosco. E claro, fiquem ligados para mais insights imobiliários e também de hotéis e pousadas e nesse mundo fascinante que é da hotelaria e do turismo, aqui no nosso Papcast, que é o podcast mais completo da hotelaria, tá bom? Muito obrigado por acompanhar o episódio número 5 e a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau, tchau. Quer saber mais como nossa consultoria hoteleira pode ajudar a sua propriedade? Siga-nos no Instagram, Pap Hotel, e fique por dentro de tudo do mundo da hotelaria.